por essa noite, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos retornando a esta casa para, junto com os irmãos, adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Enquanto faço minhas considerações para ganharmos tempo, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de João, o capítulo 1 e o versículo 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, mais uma vez me privilegiar com esta oportunidade. Louvar a Deus pelo departamento de missões, que me honraram uma vez mais com esse convite e pelo belíssimo trabalho que tem feito. Quero aproveitar, hoje eu me faço acompanhar pela minha esposa. A primeira vez que aqui estive com meu irmão. Ela não pôde estar comigo, mas eu quero louvar porque hoje ela me acompanha. Um dia bastante corrido, um dia bastante trabalhoso. Estive ministrando esta madrugada e hoje eu ia pregar em Embu pela manhã, mas recebi uma convocação do meu pastor, consegui tratar com o servo de Deus que havia me convidado. Foi um dia corrido e eu me preocupava muito com o que transmitir aqui essa noite. Trata-se de um culto especial, porque se tem uma coisa que todos nós que aqui estamos somos, é missionários. Eu estou certo que Deus tem uma palavra para você. 1 João, capítulo 1 e versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Queridos, eu gostaria apenas que vocês frisassem comigo as palavras ouvimos, vimos e tocaram. Eu vou continuar a leitura e ao chegar nessas palavras eu gostaria que você lesse. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, na tradução dos irmãos. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Glória a Deus. Eu quero apenas ler mais um versículo, apenas me ouça, não precisa abrir. Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz assim: então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Curva a sua cabeça nesse instante. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença. Nós te glorificamos por esta noite. Como é bom estar debaixo da tua graça e sentir a tua doce presença. Nós temos inúmeras razões para agradecê-lo esta noite, meu Senhor. Mas ainda um pedido nós queremos fazer neste instante. Continua a falar com a tua igreja. Queremos, carecemos, necessitamos de continuar ouvindo a tua voz. Me usa como teu instrumento, como ponto de contato entre o Senhor e a tua igreja. E continua a falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, eu me preocupava bastante com o que traria para esta igreja esta noite. E o versículo que ora lemos vai falar 3 palavras que me chamaram extremamente a atenção. Ouvimos, vimos e as nossas mãos tocaram ou apalpamos. É sobre isso que nós anunciaremos. E queridos, eu parei para observar o homem que escreveu estas palavras. Não se trata de qualquer pessoa. Alguns se contentam e se satisfazem em fazer parte dos 70.
Outros tantos sentem-se extremamente contentes em fazer parte dos 12. Mas eu falo de alguém que quis viver algo além de ser apenas um escolhido por Deus. Eu falo de alguém que queria estar com Cristo em todas as ocasiões. Este homem que escreveu este versículo era um daqueles que fazia parte dos 3 famosos discípulos: Pedro, Tiago e João. E eu falo sobre João. Alguém conhecido como o discípulo amado. Alguém que queria estar com o mestre em todas as ocasiões. Mas, queridos, quando eu falo sobre tocar, quando eu falo sobre apalpar, sobre ouvir e ver, eu me lembro de uma expressão chamada relacionamento. Paulo, certa feita, disse que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Orlando, como assim? Aonde você está querendo chegar? Esta noite, Deus preparou este culto. Deus preparou esta ocasião. Porque é noite de estreitarmos o relacionamento com Deus. Por vezes, nos habituamos e nos conformamos a uma vida cristã cômoda, que nos traz comodidade, conforto. Ora, eu trabalho 10 horas por dia, chego em casa por volta das 18 horas, tomo banho e me preparo para ir à faculdade. Na faculdade eu gasto mais 4 horas do meu dia. Chego em casa por volta da meia-noite e preciso descansar, porque no outro dia começa tudo de novo. Para alguns aqui, resta apenas o domingo. E às vezes, um domingo que precisamos repartir com visitas que aparecem em nossas residências. O cansaço de uma semana inteira de trabalho. E fica difícil nós aproveitarmos as oportunidades que temos para nos relacionarmos com Deus. Me permita ainda uma outra observação. Nós vivemos uma era extremamente tecnológica onde os avanços não param. E falar de relacionamento na era das redes sociais não remete a falar sobre tocar, sobre ver, às vezes nem sobre ouvir. Porque uma mensagem escrita é muito mais rápida. Mas me permita dizer que de maneira alguma, de forma nenhuma, apesar dos muitos benefícios que nós experimentamos através da tecnologia, de maneira alguma, a tecnologia conseguirá substituir o calor de um abraço. De jeito nenhum. Mas nós trazemos todos estes avanços para a nossa vida cristã. Porque nós nos habituamos aos cultos e o que eu senti aqui esta noite já é o suficiente. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi os servos de Deus aqui, entoando um hino dizendo que Deus me ama, que o seu amor é tão grande e incondicional. E aí eu parei para observar
algo me incomoda. Apenas por olhar nos meus olhos, ela percebe que eu estou triste ou que eu estou preocupado. Me permita dizer que eu não posso me contentar em ter um relacionamento com a minha esposa apenas por telefone. De jeito nenhum. Falando, o que tem isso a ver com missões e aonde você está querendo chegar? Para ser missionário, queridos, se tem uma coisa que precisamos, é ter relacionamento com Deus. Está na hora de voltarmos a ouvir, a ver e a tocar no nosso Senhor. Glória a Deus. Está na hora de voltarmos a ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. São 10 horas de trabalho, 4 horas de estudo. E as horas que nos sobram, tirando a locomoção e o transporte, o cansaço nos abraça e precisamos dormir. E o que sobra para Deus? Orlando, você está querendo dizer que eu preciso parar de trabalhar, que eu preciso parar de estudar? Não! O que eu estou querendo dizer é que a partir desta noite, nós sairemos daqui como missionários do Senhor e seremos instrumentos de Deus no nosso trabalho, seremos instrumentos de Deus na faculdade, seremos instrumentos de Deus na nossa vizinhança. Sabe por quê, queridos? Nós vivemos dias maus, vivemos dias ruins, em que a criminalidade está aumentando, porque um pai de família, ele não consegue encontrar outra alternativa e um caminho melhor quando as dificuldades surgem. É assim. Eu saio de casa pela manhã e eu não sei o que está do outro lado do portão. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão sem Deus. E me permita dizer que quando nós falamos de missões transculturais é algo muito nobre. Porque os servos de Deus que estão a campo estão nos representando numa oportunidade que nós não aceitamos. Mas enquanto eles estão lá, quem é que está fazendo a diferença aqui? E o meu Deus escolheu você. O meu Deus escolheu a tua casa para mostrar o quão especial é ter relacionamento com Deus. E os nossos cultos precisam ser diferentes. Como assim? É muito bonito, é muito lindo quando nós ouvimos os grupos de louvores adorando a Deus. Mas e nós? E a nossa adoração? E a nossa oferta? Um relacionamento, queridos, ele se faz à base de conversas. Mas nós não queremos mais conversar com Deus. Não tiramos mais alguns minutos do nosso dia para falar com o Senhor. Um certo homem, certa feita, escreveu dizendo que ele não consegue orar 10 minutos sem parar, mas não consegue ficar 10 minutos sem orar. Isso deveria ser premissa nas nossas vidas. Porque nada me impede, no meu carro, de sentir a presença de Deus que me acompanha. Como eu posso esquecer quando eu sair daqui da canção que eu ouvi aqui? Que Deus me ama. E que o seu amor é incondicional. Que não espera contrapartida.
sobre ouvir, ver e tocar. Eu poderia separar essa mensagem em tópicos e falar sobre ouvir. Servir apenas por ouvir já é uma grande qualidade. Eu li um versículo e você me ouviu, falando sobre um homem por nome Abrão, que posteriormente seria conhecido como Abraão. Alguém que ouve uma voz de um ser desconhecido lhe fazendo um convite: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Eu vejo aí o chamado de um missionário. Sair da parentela, sair da nossa terra, do nosso lugar confortável. Quando eu falo de família e parentela, eu me lembro de um lugar de proteção, eu me lembro de um lugar de segurança. E aí alguém que eu ainda não conheço me faz um convite a deixar tudo isso e a ir para um lugar que eu ainda nem sei. Não é por acaso que este homem é conhecido como o pai da fé. Como eu posso dar ouvidos a um estranho e deixar a minha família, deixar tudo o que eu tenho para um propósito desconhecido? Isso é ser crente. E Paulo vem dizer, depois que nós andamos por fé e não por vista. Ei, está na hora de começar a ouvir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quando eu falo de relacionamento, queridos, eu me lembro logo que eu não posso planejar o meu dia sem ouvir o que a minha esposa planejou também. Porque se eu chegar em casa dizendo para ela, amor, hoje nós vamos almoçar na casa de um amigo, ei, como é que é? E o que eu planejei? Não me conta. Orlando, aonde você está querendo chegar? Nós falamos que temos um relacionamento com Deus, mas planejamos o nosso futuro, planejamos o nosso dia, sem convidar o Senhor a participar deste planejamento, sem ouvir o que Deus tem planejado para nós. Que relacionamento é este? Que eu só lembro de Deus quando algo não deu certo. Como é que eu posso reclamar com um engenheiro um problema na estrutura da minha casa se ele não
tem outro propósito para a tua vida. E acredite, será muito melhor. Abraão não sabia o que lhe aguardava. Até que o Senhor chega para ele e diz: eu farei de ti uma grande nação. A tua descendência não se poderá contar. Espera aí. Senhor, a minha esposa já é velha. E eu? Como assim? Se é alguém que pode ser o meu herdeiro, é Eliezer. Não, Abraão. A minha promessa sairá das tuas entranhas. Aí a Bíblia vai dizer no versículo que lemos que o Senhor faz um convite a Abraão para sair da tenda, olhar para cima e contar as estrelas dos céus. É mais um convite missionário. Como assim, Orlando? Contar as estrelas do céu é algo absurdo. É algo que não se pode fazer. O brilho que chega para nós de uma estrela agora é, na verdade, um brilho de 4 anos atrás. Como eu posso contar? Ora ela aparece, ora ela não aparece. Mas aí eu parei, pastor, para observar que para contar estrelas, precisa olhar para cima. Precisa olhar para o céu. O convite de Deus para Abraão, na verdade, era olhar para cima. Olhar para o céu. Se tem uma coisa que o missionário precisa, é caminhar olhando para o céu. É caminhar olhando para cima. Porque se olhar para as adversidades, porque se olhar para os problemas, certamente ele irá parar. O convite de Deus para você esta noite é olhar para cima, caminhar olhando para o céu. Ei, eu aprendo outra lição nesta história. A Bíblia diz que o Senhor trouxe Abraão para fora. Sabe por quê? Se Abraão olhasse para cima na tenda, ele ia ver lona. Se ele olhasse para o lado, ele ia ver lona. Ei, está na hora de você e eu sairmos do nosso mundinho e começar a observar o que Deus tem preparado para nós. Ei, quando nós pararmos de olhar, sairmos da nossa tenda, vamos parar de ver dificuldade, vamos parar de ver crise, vamos parar de ver problema e vamos ver os milagres que Deus tem para nós. Mas Orlando, como é que isso irá acontecer? Eu olho para o livro de Mateus e eu vejo quando Maria é agraciada por Deus. E o Senhor diz a ela assim: descerá sobre ti
o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te envolverá. A partir daquele momento, Maria começa a gerar algo de Deus. E eu poderia falar esta noite que você não se deu conta ainda, mas está gerando algo de Deus. Você ainda não percebeu como uma mulher gestante não consegue se dar conta nos primeiros dias, mas algo dentro dela começa a mudar. Algo dentro dela começa a ser transformado. E de repente a mulher começa a perceber uma falta de apetite, uma fraqueza, um cansaço, uma vontade de parar. Enquanto ela ainda não sabe do que se trata, aparece uma doença. Até que ela é diagnosticada e recebe uma notícia: você não está doente, você está gerando. Orlando, eu não entendi. Ei, esta fraqueza, esta falta de apetite, este cansaço, que até o teu adversário achava que você estava parando, na verdade são apenas sintomas de que algo novo está para acontecer na tua vida. Esta noite eu falo aqui a geradores de promessas. Esta noite eu falo aqui a geradores de algo especial de Deus. Esta igreja no Parque Capuava, ela vai gerar algo de Deus. Ei, você servo e serva de Deus, a partir desta noite vai se dar conta que não é doença, você está para gerar algo de Deus. Aí, querido, o que era uma falta de apetite, quando a mulher descobre, pastor, que está grávida, vira uma fome voraz. Agora eu tenho que comer por dois. Não entendeu ainda, né? Eu tenho uma notícia para você esta noite. O teu apetite vai aumentar tanto que você vai abrir a Bíblia e vai sentir uma vontade tão grande de se alimentar. Eu quero mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Ei, é a fome de alguém que está gerando algo de Deus. Aí sabe o que é lindo? É que a barriga, pastor, começa a aparecer. É sinal que começa a diferenciar uma gestante. E aí eu parei para observar uma outra coisa. Quando uma mulher fica gestante, as prioridades mudam. A roupa já não é mais aquela que é mais bonita.